nossa prece. Amigos, companheiros, irmãos, elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, tanto os encarnados como os desencarnados, para aprendermos sobre esta doutrina de amor e de luz. Pedimos que nos amparem a todos nós, para que possamos aprender e buscarmos melhorarmos sempre. E que os amigos espirituais, nossos protetores, possam nos envolver, que possam incluir o nosso palestrante no evento de hoje também, nesta noite, e vamos poder iniciar uma reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, o evento de hoje também é uma oração. Oração dos jovens. Mestre amado, aceita-nos o coração em teu serviço e, Senhor, não nos deixes sem a tua lição. Ensina-nos a obedecer na extensão do bem, para que saibamos administrar para a glória da vida. Corrige-nos com entusiasmo, a fim de que a paixão inferior não nos destrua. Modera-nos a alegria, afasta-nos do prazer vicioso. Edifica-nos o descanso, para que a ociosidade não nos domine. Auxilia-nos a gastar o tesouro das horas, distanciando-nos das trevas do dia perdido. Inspira-nos a coragem, sustenta-nos a queda dos perigos da precipitação. Orienta-nos à defesa do bem, do direito e da justiça, a fim de que não nos convertamos em simples joguetes da maldade e da indisciplina. Dirige-nos os impulsos, para que a nossa força não seja mobilizada pelo mal. Ilumina-nos o entendimento, de modo a nos curvarmos felizes ante as sugestões da experiência e da sabedoria, a fim de que a humildade nos preserve contra as sombras do orgulho. Senhor Jesus, nosso valoroso Mestre, ajuda-nos a estar contigo, tanto quanto estás conosco. Assim seja. E agora a gente passa, então, Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo esteja conosco. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje nós estamos na última sexta-feira do mês. Toda a última sexta-feira do mês é o tema livre. A gente para a sequência do Evangelho, começa e faz um tema livre. E o tema livre de hoje é o valor de uma prece. Essa oração que foi feita agora, ela foi escolhida porque ela sintetiza bem aquilo que o Evangelho orienta do que deve ser uma prece. Lá no capítulo 27, que vai ser lá na frente, que é pedir e obtereis, ele dá um roteiro de como deve ser a prece. E esta oração que foi feita, ela está bem dentro desse roteiro que eu vou ler para vocês agora. E ela diz assim: ela diz que a prece, a oração, ela tem que ser íntima, simples, humilde e renovadora. Certo? Só que, para a gente falar do pedido e obtereis, a gente vai ter que aguardar um pouco, porque ele vai ser feito lá na frente. Então, hoje, no tema livre, nós vamos falar do quão é importante a oração. Então, vamos lá. Quando Jesus, na casa de Pedro, ensina aos apóstolos e fala pela primeira vez como Deus
como o Pai Nosso, aquele Deus dos exércitos, aquele Deus vingativo, aquele Deus que escolhia esse ou aquele povo, deixa de existir. Ele passa agora a ser um Deus que é um Pai, um Deus acolhedor, um Deus que você pode se ligar a Ele através da oração, através da prece. E qual a importância disso para nós? A importância disso para nós é que se o Criador, se nós agora temos uma linha direta com o Criador, não precisamos mais de protocolos e não precisamos mais deixarmos de ser quem somos para que esse mesmo Deus nos acolha. Isso tem toda a importância e todo o significado na nossa vida, porque nos dá certeza que tudo que possa acontecer à nossa volta, tudo que possa se desmoronar à nossa volta, tudo aquilo que possa ser lançado contra nós, agora nós temos um amparo. Agora nós temos como nos defendermos de todo o mal que existe, que ainda persiste neste planeta, e até mesmo daquele mal que está em nós ainda. Por quê? Porque agora nós sabemos que Deus, o nosso Pai Criador, Ele tem uma relação íntima com nós. Que basta que nós busquemos esse Deus, e esse Deus vai estar ali junto de nós. A gente não precisa, veja bem, eu não estou dizendo que ninguém tem que deixar fazer isso ou aquilo que acredita. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que nós não precisamos mais de intermediários para Deus. É necessário os oradores, os palestrantes, os padres, os pastores, é necessário que se fale da palavra de Deus. Mas acima de tudo, como esse Deus é íntimo, Ele está dentro da nossa casa. É só você buscar Ele. E como é que a gente busca esse Deus? A gente busca através da prece, da oração. A gente busca através dessa conversa íntima que nós vamos ter. Nós não temos medo de dizer aquilo que se passa no nosso íntimo para Deus, porque Ele não vai nos julgar. Ele não vai dizer se aquilo que nós fizemos é certo ou errado. Quem diz isso é a nossa consciência. A nossa consciência diz. A porção dele que está em nós é que diz se aquilo que nós estamos fazendo é certo ou errado. E aí, nós agora deixamos de ter o quê? Deixamos de ter as barreiras que nos impedem, muitas das vezes, levantarmos da cama e começarmos o nosso dia. Essas barreiras, elas se acabam. É da noite para o dia? Não é da noite para o dia. Mas ninguém disse que na hora que você fala com Deus, os seus problemas acabaram. Mas eles começam a ser resolvidos dali. Porque se você tem um problema a resolver, ele tem que partir de algum ponto. E esse ponto é Deus, isso eu tenho certeza. E aí, começa assim: Pai nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade. Quando diz seja feita, Pai nosso é íntimo. Mas quando diz seja feita a sua vontade, a coisa já começa a mudar um pouco de figura. Porque seja feita a sua vontade não é a nossa vontade, é a sua vontade. Por que a vontade é de Deus? Alguém sabe dizer? É alguém dormindo? Não, né? A minha língua que dorme eu não vejo. Eu gosto tanto quando ela está aí, mas onde quer que ela esteja, Deus está com ela. Mas vamos lá, alguém sabe dizer por que é? Por que é a vontade de Deus e não a nossa? Alguém sabe? É o quê? Ele é superior a gente. Podemos dizer que Deus é superior a nós, sim, no sentido de criador, né? Ele é superior a nós no sentido de criador. Por quê? Porque como Deus criou tudo e todas as criaturas, e é inteligência suprema, é causa primária de todas as coisas, este Deus sabe daquilo que nós precisamos.
As nossas vontades, elas são humanas. Então, muitas das vezes, aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos, não é o melhor para nós. E a gente não sabe disso. Porque nós temos pressa. A nossa visão com relação à vida, ela é muito limitada. A gente consegue enxergar um pouco dessa vida terrena. A gente não consegue enxergar as múltiplas encarnações que temos. Nós não conseguimos ver as encarnações passadas e nem tampouco as futuras. E muito mal conseguimos ver aquilo que temos no presente. Porque somos seres totalmente, ainda instintivos, não totalmente instintivos, mas ainda que agimos muito pelos instintos e totalmente passionais. Nós trazemos em nós ainda muito a passionalidade. E aí, essas emoções, elas não são bem trabalhadas em nós. Nós não trabalhamos muito bem as nossas emoções. Por quê? Porque muitas das vezes, as emoções que nós trazemos, elas por falta da prece, por falta de orar, por falta de vigiar, elas acabam se inclinando para um lado que não leva a gente a lugar nenhum. Ela acaba deixando a gente, muitas das vezes, num beco em que a gente não consegue enxergar a saída. Porque nós vamos fechando as portas que estão à nossa frente, com as nossas imperfeições. E aí, quando você tem a vontade de Deus primeiro na sua vida, essas portas começam a serem abertas. Porque você começa a olhar para o lado espiritual da vida e esquecer o lado material da vida. É necessário as coisas materiais? É necessário. Porém, você não consegue manter nada que seja material se você não tiver a sua paz de espírito. Se você não tiver um espírito fortalecido. Se fosse assim, nós não veríamos tantas pessoas com tantas coisas materiais, com tanto sucesso, com tanto poder, passarem por problemas que a gente olha assim e fala, poxa, mas essa pessoa está passando por esse problema. Pronto, um problema que está em evidência, que é uma coisa dificílima, que é uma doença. São os problemas de ordem sentimental. São os problemas de ordem psicológica. São as depressões que estão por aí. São pessoas que de uma hora, da noite para o dia, elas estavam muito bem, felizes, aparecendo na mídia, e de repente você descobre que aquela pessoa está em depressão. E aí você fica, poxa, mas como é que fulano está em depressão? Poxa, fulano é rico, fulano faz sucesso, fulano é bonito, fulano é assim, sabe? É porque isso daí não basta. Não há sustentação para essa situação se você não fizer um alicerce que é em cima das questões espirituais e do caminhar seguro. Porque, obviamente, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos do caminho, do propósito pelo qual estamos aqui. Toda vez que você se afasta de Deus, toda vez que você deixa de nortear a sua vida dentro daquilo que é o planejamento, porque nós estamos aqui no planejamento para alcançarmos a felicidade. Só que essa felicidade, ela não vai ser alcançada da noite para o dia. E para chegar nessa felicidade, que muitas das vezes é momentânea, existe uma série de degraus pelo qual nós temos que ir subindo, degrau a degrau. E é difícil. E uma coisa é certa, quanto mais fica difícil, mais nós vamos tendo a percepção de que precisamos de algo mais, que precisamos de um amparo, de um sustento, para continuarmos a nossa jornada. E aí, eu vou fazer uma pequena leitura aqui, que diz assim, está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2, versículo 2 e 3. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm.
matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não sabem. Quando pedem, não recebem, pois não pedem por motivo, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Ou seja, muitas das vezes nós não sabemos aquilo que pedimos e muitas das vezes pedimos aquilo que não merecemos. Porque entre se pedir a Deus e se merecer de Deus há uma distância grande. Porque muitas das vezes, quando nós vamos pedir, nós não nos capacitamos para aquilo que estamos pedindo. É como se nós quiséssemos ingressar numa determinada empresa e nessa empresa fosse pedido determinados requisitos para aquela vaga que está ali. Só que nós não estamos dentro daqueles requisitos daquela empresa. E obviamente nós não vamos conseguir aquela vaga, porque nós não estamos capacitados àquela vaga. E muitas das vezes, quando algo chega até nós, que momentaneamente parece que nós conseguimos e logo à frente aquilo ali se vai, é porque nós não estamos preparados para aquilo ali. E muitas das vezes, ao final do dia, a gente lamenta muito mais aquilo que perdemos do que aquilo que ganhamos. E parece uma pegadinha, mas muitas das vezes a gente perde quando ganha e muitas das vezes ganha quando perde. É um pensamento, se não me falha a memória, eu acho que é alguma área, alguma coisa assim. Mas enfim, é porque às vezes conseguimos coisas que não vai levar a gente a lugar nenhum. E logo em seguida a gente perde aquilo ali. Então foi melhor para a gente perder aquilo ali, antes que fosse feito um determinado estrago na nossa vida. E muitas das vezes, quando algo que nós estamos buscando, ou muitas das vezes quando algo que nós temos se vai de uma hora para outra, é porque verdadeiramente faltava maturidade para manter aquilo ali. E aí mais à frente, aquela coisa acontece quando nós estamos melhores para receber e para ter aquilo ali. Porque vocês hão de convir comigo que, em geral, quando nós fazemos as nossas preces, nós muito mais pedimos do que agradecemos. Em geral, não estou dizendo que são todos assim, mas em geral, nós pedimos muito e agradecemos pouco. E aí, tem uma situação que diz assim, que Emmanuel dizia assim: na hora da prece, esvazia de tudo que queres para te encheres da vontade de Deus. Vou repetir, na hora da prece, Emmanuel diz isso. Na hora da prece, esvazia de tudo que queres para te encheres da vontade de Deus. Ou seja, na hora da prece, nós precisamos muito mais estarmos conectados com aquilo que Deus nos vai oferecer do que com aquilo que nós verdadeiramente queremos. É errado se querer alguma coisa? É errado se buscar alguma coisa? É errado se fazer esforço? Não. Nós vivemos numa sociedade que ela é competitiva. E na maioria das vezes, ou em todas as vezes, ou deveria ser assim, sempre aquele que está melhor capacitado e tem mais vontade, mais ânsia de conseguir alguma coisa, em geral esse consegue. Porque se você se prepara para uma determinada prova, você tem um determinado horário de estudo. Mas muitas das vezes você tem 6 horas de estudo, enquanto o outro está estudando 12 horas. Ou seja, o esforço dele está sendo o maior possível. E, em geral, na sociedade acontece isso. Aquele que mais se esforça obtém um sucesso maior do que aquele que menos se esforça. Né? Só que não está errado você buscar. Só que muitas das vezes aquilo que nós buscamos é aquilo que verdadeiramente nós não precisamos ou aquilo que nós não nos interessamos.
naquilo ali. Uma coisa que eu acho assim, que eu fico muitas das vezes pensando, é que pessoas estão fazendo determinada função, determinado trabalho, em geral até com o público, e elas estão atendendo e estão trabalhando de má vontade. Enquanto que outras pessoas gostariam de estar ali, mas não estão ali. E aí essa pessoa tem aquela determinada função, mas ela não está nem aí para a função dela. Ela está ali reclamando daquilo que está fazendo. Ela está se lamentando daquilo que está fazendo. E aí, se a gente for olhar para trás, quantas pessoas gostariam de estar naquele local? Quantas pessoas gostariam de ter aquela função? Porque se a gente for olhar bem, ainda existe um número muito grande de pessoas necessitando de uma série de coisas. E muitas das vezes, aquilo que para nós é dispensável, para outras pessoas é indispensável. Aliás, para outras pessoas é até a existência daquela, é a subsistência daquela pessoa. Então, por isso que a prece, ela tem que fortalecer o espírito acima de tudo. A prece é para te capacitar, para que você se fortaleça mediante os problemas que virão. A prece não é que você vai estar blindado e nada vai te acontecer. Tem pessoas que fazem prece, tem pessoas que pedem na prece para ganhar na Mega Sena. Será que a pessoa vai ganhar na Mega Sena? A pessoa fazendo prece? Tem pessoa que faz prece para casar. Será que a pessoa... Assim, se uma pessoa está fazendo prece para casar, é porque verdadeiramente essa pessoa também não é, né? Não é aquela das melhores, né? A pessoa já está ali, né? Já passando já do, né? Já está fazendo aquela última curva da reta de chegada, né? Aquela que tem famosa, aquela S no centro, para chegar, aí está ali, aí está fazendo prece para casar. Pô, tá difícil, porque aí já não é mais essa questão, fazer prece. Aí a pessoa não estudou, aí faz uma prece para tirar uma nota boa, vai dar certo? Não, você está rindo. Você faz isso. Você faz isso. Não vai tirar. Por quê? Porque você imagina só, Deus com tanta coisa para fazer, Ele vai auxiliar aquele que foi para a praia, que foi para o shopping, e enquanto o shoppingzinho ficou lá sentado estudando, aí ele vai beneficiar aquele que não está nem aí com a hora do Brasil. Não vai. Não é justo. Senão Deus seria injusto. Eu não disse lá no começo que esse Deus, Pai Nosso, deixou de ser o Deus dos exércitos, para ser o Pai Nosso. Ele é Pai Nosso. Ele não é o Pai daquele ou do outro. É o Pai de todos. E nós, muitas das vezes, nos deserdamos dele. Porque a pessoa pensa assim, não, eu vou me deserdar de Deus, eu vou para ali, porque ali eu vou ganhar muito dinheiro, aqui Deus não está me dando nada, né? O que me dá é muito pouco, né? Só me dá aquele maná. Você veja só a cara de pau das pessoas. A pessoa estava lá, no Egito, sendo escravo. Aí disse que não queria maná, porque estava no Egito comendo carne. Não estava comendo carne. A pessoa não estava no Egito comendo carne. A pessoa era escrava no Egito. Só que na hora que você passa a ser livre, vem uma série de responsabilidades, né? E aí a gente tem que pegar o contexto histórico para entender, porque quando você passa a ser livre, né, você tem que comprar o que seja. Por exemplo, se quando escravo você comia trigo, livre você pode comer carne, mas você vai ter que trabalhar para comprar essa carne. E aí não adianta fazer pressa, porque você não vai chegar no supermercado. Peguei a lista, olhei assim, falei, vou comprar isso. Aí eu vou fazer uma prece, porque quando eu chegar
chegar no supermercado, tudo isso aí vai ter abaixado de preço. Vai estar tudo bem baratinho, R$1,99. Não vai estar. Não vai estar. Por que não vai estar? Eu não sei por que não vai estar, mas não vai estar. Então, no final das contas, nós temos que fazer jus à nossa liberdade. Porque esta terra que foi dada a nós, e muitas pessoas querem ser dono, né, de tudo, né? Tem gente que quer ser dono de tudo, quer deixar não para ninguém. Mas enfim, mas essa terra que foi dada para nós, né, assim como aquele povo lá de Israel, né, essa terra aí que nos foi prometida a todos nós, não foi só para aquele povo. É porque eles estão certo, né? Eles acham que é só para eles, que é só eles, mas não é assim. Que foi prometida para todos, existe responsabilidade. Você não vai, de maneira alguma, vamos supor que você ganha um terreno hoje, mas se você for construir qualquer coisa naquele terreno, você vai ter trabalho. E se você não construir nada, se ficar lá na terra, vai crescer o mato, tu vai ter que ir lá cortar o mato. Então, toda a responsabilidade vem da nossa liberdade. E muitas das vezes, as pessoas se esquecem disso. A prece, ela é para nos fortalecer na hora dos problemas. Não é que você faz prece e que os problemas vão desaparecer, eles não vão desaparecer. Mas você vai ter condições de você enfrentar esses problemas. Só dar mais uma. E aí tem uma história muito interessante, que é de Chico Xavier. Chico estava na estação, andando,